Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos aqui para dar início ao nosso discipulado. Estou aqui com o outro celular na mão. Nós vamos colocar o endereço aqui da página do vídeo, né, para as pessoas que quiserem acessar. Se você sabe de alguém que quer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e um pouco mais sobre tudo que nós vamos falar aqui, sobre a história dos batistas, sobre quem é Deus, quem é Jesus, sobre qual é o papel do Espírito Santo. Então, se você quiser participar disso, eu te convido nesse momento a se juntar a nós. Convide os seus amigos, convide os seus vizinhos, os seus parentes, mande o link para eles. Nós estaremos iniciando hoje o nosso discipulado. Eu estou fazendo em forma de live porque fica gravado no Face, quem quiser assistir depois pode. Mas é muito interessante que as pessoas que tiverem interesse realmente em fazer o discipulado, se preparar, inclusive algumas de nossa igreja que estão se preparando para o batismo, que você participe online, que você participe na hora do discipulado, para que você possa colocar suas questões, a gente conversa de forma mais interativa. Eu poderia fazer por aplicativos próprios, tipo Zoom ou Meeting, mas eu entendi que algumas pessoas não têm esses recursos. O Face acaba sendo mais democrático nesse sentido. Então, por enquanto, eu ainda vou fazer por aqui. A minha pretensão é, de repente, a partir da semana que vem, já fazer ao mesmo tempo, tanto uma transmissão pelo Face, quanto um outro celular colocado talvez pelo Meeting, para quem quiser fazer online, né? Para quem quiser participar. De qualquer forma, sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos juntos. Vamos orar, vamos começar com o Senhor. Pedir a Marcela que está online, ou o Márcio, ou a Ju, que eu já coloquei aqui para ela colocar para mim. Pedir que alguém coloque o endereço, né, da live, do link, lá no grupo da igreja, nos grupos que você participar, para que outras pessoas possam assistir. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por este momento onde estaremos estudando um pouco mais, Senhor, e realmente aprendendo mais a fundo sobre a Tua igreja, sobre a Tua palavra, sobre quem Tu és. Nós te pedimos graça, Senhor, dá a direção. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a minha ideia é fazermos aulas mesmo, profundas, nas quartas-feiras à noite, às 8 horas, aulas com material próprio, preparado para vocês, mas não aulas longas. Então, nós ficaremos entre 40 e 50 minutos no máximo. Se você quiser participar, eu vou tentar ficar sempre próximo a meia hora, quando precisar passar um pouquinho, porque nós temos muita coisa para conversar. Hoje é o primeiro dia do nosso discipulado, e eu sempre começo o discipulado falando sobre a Bíblia, como palavra de Deus, porque afinal de contas todos os outros conhecimentos, inclusive sobre o próprio Deus, nós obteremos através da Bíblia. Mas eu achei por bem que hoje nós falássemos, antes de falar sobre a Bíblia em si, enquanto livro, enquanto palavra de Deus, enquanto algo que não pode ser atualizado, não é possível ser melhorado, o que pode sim é ser interpretado corretamente, com a exegese bem feita, e nós vamos ver o que significa tudo isso, absorvendo da palavra de Deus os princípios, porque a Bíblia é uma palavra viva, a Bíblia é um livro vivo, poderoso, e ele sempre será atual. Mas nós temos que aprender sim a entender o que Deus está falando. E jamais entender que alguns textos não são mais para hoje, e que nós temos que atualizar, temos que melhorar, temos que tirar. Nós não temos autoridade para fazer isso. Tudo isso vamos ver semana que vem, falando sobre a Bíblia. Mas eu fiquei perguntando, será que você que tem nos acompanhado, eu te pergunto, eu sou pastor de qual igreja? Você vai responder, da Igreja Batista. Ok. E o que isso significa? O que significa ser batista? O que significa fazer parte de uma igreja batista? Então hoje, ao invés de começar falando diretamente da Bíblia, da Palavra de Deus, eu quero que você conheça um pouquinho. Nós não poderemos entrar muito a fundo pelo tempo das nossas aulas, mas eu quero que você conheça um pouquinho sobre a igreja a qual nesse momento você está participando através desse vídeo. Sobre a igreja que você tem visitado, que você tem confiado de ouvir a Palavra de Deus através das nossas lives, através dos nossos cultos. Então, eu achei por bem que a gente pudesse fazer um pouquinho uma aula de história dos batistas.
E vamos falar então hoje sobre a história dos batistas no mundo e depois sobre a história dos batistas no Brasil. Para isso eu recomendo para você alguns livros muito interessantes. Um deles, esses dois que eu tenho na mão aqui, são do pastor Zaqueu Moreira de Oliveira. Reforma, vai ficar ao contrário aí, tá? Mas o nome do livro é Reforma ou Revolução Religiosa. E o outro é Um Povo Chamado Batista. Muito bons os dois livros. Temos alguns outros livros muito bons, tipo Centelha em Restolho Seco, um livro que eu sou louco para conseguir adquirir. Ele é deste tamanho, mas eu nunca consegui comprar, nunca achei para comprar disponível. E tem outros materiais mais novos até. Mas o que importa é que todos esses livros vão começar falando para nós sobre a Igreja Batista o quê? A Igreja Batista é uma igreja protestante. A Igreja Batista é uma igreja que vem já após a Reforma. Como assim, pastor? Nós somos descendentes históricos da Reforma Protestante? Sim. Apesar de que nós veremos, alguns entendem que não, mas existe mais um desejo romântico de atrelar a igreja lá ao próprio Jesus do que a um momento onde foi entendido a doutrina bíblica de uma forma e a partir daí foi seguido. Eu queria começar falando sobre os antecedentes históricos da Igreja Batista, os antecedentes históricos da Reforma. Primeiro, sempre existiram, e fique bem claro isso, sempre existiram grupos que não se submeteram ao poder da igreja institucionalizada. Nós sabemos que a igreja, até o terceiro século, ela não tinha placa, ela não tinha nome. Primeiro eles eram chamados de os do caminho. Depois foram chamados de cristãos. A primeira vez foi em Antioquia. E os cristãos eram perseguidos. Até o momento que em 323 d.C., Constantino percebe a força do cristianismo, percebe que o cristianismo centralizava uma série de questões que interessavam ele, como, por exemplo, submissão às autoridades, monoteísmo, porque ficava fácil você saber o que estava sendo falado. Roma era um país politeísta, um império politeísta, então cada um adorava de um jeito, havia um padrão de rigor ascético, ou seja, um modo de viver, um modo de se portar, prezando pela verdade, pela honestidade, que eram valores que, para um imperador, o seu povo ter facilitava no domínio. Então ele traz a igreja para se tornar a igreja oficial de Roma e institui então o papado, e institui o calendário cristão, retorna pelos seus cálculos até o ano 0, né, até o ano do nascimento de Cristo. Nós sabemos que ele errou o ano do nascimento de Cristo, existe uma dúvida aí se é entre 4 a 6 anos para menos. Ele tinha que ter... Jesus nasceu em 4 antes de Cristo, a verdade é essa. Por quê? Porque no mínimo em 4 a.C., porque o rei Herodes, que mandou matar os bebês na época que Jesus nasceu, morreu em 4 a.C. Então há um erro no calendário, mas ele instituiu tudo isso aí. Quando a igreja foi instituída, ela passa a assumir posições religiosas e políticas que alguns grupos nunca se submeteram, nunca aceitaram. Então sempre houve grupos dissidentes. Sempre houveram grupos dissidentes. Essa pressão sobre a igreja foi aumentando. Essa pressão sobre a igreja romana foi aumentando e essa pressão foi se tornando cada vez maior. Com o tempo, a igreja passou de ser simplesmente uma igreja e se tornou a maior senhora feudal na Idade Média. Por quê? Porque a regra era que o primeiro filho era o herdeiro e ele era da nobreza, ele tinha terras e ele ficava responsável pelas guerras e pela guarda do povo. O segundo filho, então, está estudando isso, né, Lara? O segundo filho, ele iria para a igreja como uma oferta da família a Deus. O primeiro era guerreiro, o segundo ia para a igreja. O primeiro morria na guerra, toda a herança ficava para o segundo, só que o segundo entrou para a igreja, fez voto de pobreza, toda a herança ia para a igreja se torna a maior senhora feudal, ela se torna soberano de muito poder financeiro, político, muita força. A nobreza não estava satisfeito com isso. Os reis deviam satisfações ao Papa. E aí eles não estavam satisfeitos com isso. E aí, numa certa ocasião, um homem chamado Lutero, estudando a Bíblia, ele não se convenceu com as indulgências, que eram valores, que eram cobranças que eram feitas
para poder perdoar os pecados, era assim, o argumento era que Deus perdoava os pecados, mas a ofensa era contra Deus e contra a igreja. E para que a igreja pudesse perdoar e aceitar aquela pessoa no seu corpo, já que a igreja era o corpo de Cristo, ele deveria pagar uma multa, uma indulgência. Então, Lutero não concorda com isso. Ele lendo o capítulo 1 de Romanos, quando ele lê lá no versículo 17 que o justo viverá pela fé, que é de fé em fé, quando ele lê no capítulo 5 que nós somos justificados pela fé, ele fala, então não é por obras, então não é pela indulgência, então está errado tudo isso, nós precisamos reformar a igreja. Lutero nunca quis se separar da igreja, mas ele queria reformar a igreja. Ele era um monge, ele queria melhorar a sua igreja. Tanto que Lutero mudou pouquíssimas coisas na estrutura de culto, nas vestimentas e em algumas interpretações. Mas chegou a um ponto que não havia mais condição de caminhar juntos. Lutero passou a ser perseguido pela própria igreja que ele queria reformar. Alguns outros chamados reformadores acabaram percebendo e estudando também, e inclusive as palavras do próprio Lutero, e foram surgindo outros expoentes muito importantes, como Zwinglio, que começou a questionar e a bater de frente com o batismo de crianças, porque ele entende que quando Filipe, por exemplo, fala para o eunuco que é lícito se batizar se você crê que Jesus é o Filho de Deus, ressuscitou dos mortos, ou seja, se você manifestar a sua fé, der sua profissão de fé, então ele fala, um bebê não pode fazer isso. E começa a questionar o batismo de crianças. Outros, como Calvino, faz toda uma sistematização da palavra de Deus, estudando os temas de uma forma globalizada e também de uma forma separada. Por exemplo, amor, salvação, justificação, santificação, vários escritos e vários outros. Então, alguns grupos começaram a ganhar muito corpo, muita força e eram considerados os grupos protestantes, porque eles protestavam contra essa hegemonia, contra esse domínio da igreja, então, da Idade Média. O fato é, a nobreza, principalmente a nobreza alemã, que foi o primeiro a apoiar Lutero, havia interesse da nobreza e não era um interesse religioso. O interesse era se libertar do domínio de Roma para parar de pagar impostos a Roma, porque eles deveriam recolher valores para Roma. Então, vários países acabaram engrenando, os reis acabaram engrenando nessa questão. Outros grupos, eles defendiam aspectos específicos. Por exemplo, desde o século III, grupos, por exemplo, já no final do século II para o século III, entendiam quando Constantino estabelece a igreja e ele diz que as pessoas agora fariam parte da igreja, mas havia então a figura do Papa. Mas haviam pessoas que haviam sido batizadas antes dessa institucionalização e já eram cristãs. E começaram continuaram a frequentar a igreja cristã, agora institucionalizada. E aí havia uma disputa muito grande, porque um defendia que não poderia haver não poderiam aceitar como membros de igreja pessoas que foram batizados por quem não era autorizado. Outros defendiam que deveria sim ser aceito, porque afinal de contas eram cristãos e agora eles só estavam organizando. Então, já desde o princípio, esses que defendiam que não poderia ser aceito, eles pregavam um rebatismo. E eles passaram a ser chamados de anabatistas. Sempre houve, ao longo da história, da Idade Média toda, antes da Reforma, povos contrários à igreja dominante. E eles eram xingados, era uma ofensa chamar de anabatista. Alguns deles eram extremamente radicais, por exemplo, aqueles chamados iconoclastas. O que é isso? Eles entendiam que não poderia haver imagens de esculturas, afinal de contas o Êxodo proíbe. Então eles entravam nas igrejas e derrubavam e quebravam todas as imagens, porque consideravam uma ofensa a Deus. Eles eram radicais, eles partiam para a guerra, vida ou morte, contra a igreja dominante da época. Então, esses grupos eram muito mal vistos. Que era o grupo dos anabatistas. Então a reforma protestante é um dos antecedentes, os anabatistas são outro antecedente, e por fim a reforma anglicana. Para que possamos falar dos batistas, eu preciso falar para você da reforma anglicana. A reforma anglicana, ela acontece no meio de toda essa reforma também, mas ela tem um plus, ela tem um motivo a mais. Henrique VIII, ele era o segundo filho do rei, ele não seria rei, mas o seu irmão morreu. E ele, muito novo, precisou se tornar rei.
A esposa do seu irmão é dada para ele. Ele tinha 11 anos quando ele se casa com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era filho do rei Fernando e da rainha Isabel de Castela, da Espanha, que era na época o país mais forte e importante do mundo. O rei Henrique VII queria que aproximasse da Espanha e promove esse casamento com seu filho. Mas ele morre, passa a esposa para Henrique VIII. Henrique VIII começa a reinar e logo no começo, quando ele faz 18 anos, já começa a ter algumas atitudes assim até boas. Ele pretendia fazer um levante da igreja na Inglaterra e ele começa a ter vários filhos com Catarina, só que os filhos ou nascem com má formação e morrem, ou alguns morreram na infância. Henrique então fica desgostoso. E outra coisa, ele era pelo menos 20 anos mais novo do que a sua esposa. Chega um tempo em que ele fala: eu sou o rei e eu não tive escolha da minha própria esposa. Se enamorou de uma moça nova, bonita, chamada Ana Bolena, e ele queria se casar com Ana Bolena, mas ele já era casado. Ele vai lá ao Papa e pede autorização para se divorciar, dizendo que quando obrigaram ele a casar, ele não tinha opção de escolher. Ele era um menino, não era válido esse casamento. O Papa nega, a igreja não poderia tolerar o divórcio, nega. Henrique então fica muito chateado com essa decisão e com interesses também financeiros por trás, porque afinal de contas ele e o parlamento inglês apoiando Henrique já não aguentavam mais mandar recursos para a Inglaterra, recursos financeiros. Eles então promovem a reforma na Inglaterra. Henrique, ele praticamente só fez mudar o nome, a verdade seja dita. Muito pouca coisa foi transformado do estilo de culto, as vestimentas, o tipo das catedrais é muito parecido dos anglicanos, da igreja anglicana. A estrutura hierárquica, mas ele então começa a adotar os princípios reformados, defende que não havia mais influência do Papa sobre a igreja da Inglaterra, é apoiado pelo seu parlamento, e ele então se separa de Catarina, se casa com Ana Bolena e nasce uma filha, Maria. Ele quer reconhecer esta filha como rainha, e Catarina ainda assim, com toda a influência, queria reconhecer sua própria filha como rainha. Então há um rompimento final com tudo com relação à Igreja Católica, com tudo com relação a Catarina, e Henrique promove essa reforma anglicana. Só que tem um detalhe: ele não podia controlar a reforma, como nenhum dos reformadores controlou a reforma. Lutero não tinha interesse de se separar da Igreja Católica, mas acabou acontecendo, porque os entendimentos eram muito diferentes. E a reforma, uma vez iniciada, Deus está no controle de todas as coisas, começaram a haver entendimentos que já não eram, às vezes, nem mesmo comuns ao próprio reformador. Então, no meio da reforma anglicana, surgiram dois grupos: os puritanos, que não concordavam, por exemplo, com a atitude de Henrique de se separar e a vida devassa que ele levava, e entendiam que nós precisamos guardar um certo tipo de prática puritana, ou seja, pura, diante de Deus, diante da sociedade. E depois os separatistas, que já não aceitavam mais algumas questões religiosas, de doutrina, e também da própria igreja anglicana. Já resolveram romper de vez com a própria igreja anglicana. Bom, todo esse pano de fundo eu não posso entrar muito a fundo, senão a gente vai falar só sobre a reforma anglicana ou só sobre as reformas em geral. Eu quero falar sobre a história dos batistas, tudo num dia só é pouquinho, só te dá um entendimento de pano histórico. Isso tudo entre o século XVI e século XVII. A partir de 1517, quando Lutero prega as 95 teses na porta da catedral, dizendo contra as indulgências, já começa a desenvolver então essas reformas. Lá pelo ano de 1580, a briga estava muito grande, a igreja lança contra a reforma, reafirmando todos os dogmas católicos, e os protestantes não aceitavam, e havia uma guerra muito, muito difícil, muito pesada, e ao mesmo tempo diferenças de opiniões para todos os lados. Para você ter uma ideia, Lutero e os outros reformadores não se entendiam entre si, cada um defendia uma coisa.
inclusive quanto, por exemplo, ao próprio sacramento. Lutero entendia a ceia e o batismo como sacramentos. Ele entendia, assim como a igreja medieval, ele entendia que o corpo de Cristo está presente de forma verdadeira na ceia. O pão e o vinho é o corpo e é o sangue. Os outros reformadores já não entendiam tanto assim. Calvino entendia mais por um lado de uma presença mística, ou seja, não é o corpo de Cristo, mas aquilo produz um refletir, um pensar e a bênção de Deus na minha vida. Já Zwingli já entendia que era apenas um memorial, e por aí vai. Várias divergências. Onde estão os batistas nessa história? Existem 3 correntes. A primeira, JJJ. Jerusalém, Jordão, João Batista. Essa primeira ideia diz assim: sempre existiu a Igreja Batista, ela só não se chamava Batista. Os verdadeiros crentes de todas as épocas, inclusive durante a Idade Média aqueles que combatiam a Igreja medieval, eram os batistas daquela época. O problema dessa ideia, e existe um livro muito famoso chamado Rastro de Sangue, de J.M. Carroll, que conta essa história e vai voltar lá no Jordão, porque João Batista, então ele é o primeiro, né, da Igreja Batista, primeiro membro, e ele, tentando adquirir uma autoridade apostólica para a Igreja Batista, eles defendem isso. Essa ideia, ela foi recusada pelos próprios batistas no início da história dos batistas. Ela nunca foi aceita. Mas lá pela década de 1850, um movimento surgiu nos Estados Unidos, um movimento chamado landmarquista. Esse movimento, eles eram radicais. Eles achavam que só os batistas iam para o céu, primeira coisa. Segundo, eles entendiam que a ceia deveria ser ministrada apenas para batistas e da própria igreja. Membro de outra igreja batista não poderia. A ala mais radical do landmarquismo dizia que nem membros de outras igrejas batistas, porque o mandamento da ceia era para a igreja local. Eles não aceitavam pessoas de outras igrejas batizados por imersão, como na igreja batista, mesmo assim eles não aceitavam porque não foi feito no meio batista. Então eles começaram a entender que a igreja batista era a única igreja do mundo que ia para o céu, que valia alguma coisa. E, obviamente, eles amaram essa ideia de transformar a Igreja Batista numa igreja apostólica, histórica, que vem desde João Batista, conferindo uma autoridade gigantesca à igreja. Os missionários que vieram para o Brasil, eles vieram impregnados dessa doutrina, desse entendimento da teoria JJJ. O que aconteceu? Durante muito tempo, até eu mesmo quando era pequeno, claro que eu não sou da época dos missionários, sou muito tempo depois, um século depois, exatamente, mas até eu mesmo quando pequeno sempre não, a Igreja Batista existe desde lá do João Batista e durante toda a história sempre houve remanescentes, sempre houve as pessoas que foram fiéis à palavra de Deus. Mas essa é uma visão romântica, não existe nenhum respaldo histórico. Na verdade, eles pegam povos muito diferentes, por exemplo, montanistas que se opuseram já muito cedo, no século II e III, a um entendimento da igreja dominante, novacianos, donatistas, são grupos muito diferentes entre si e são grupos com muitos problemas doutrinários. Mas o que essa teoria JJJ faz? Ela diz, naquilo que eles estavam certos, eles eram batistas. Naquilo que eles não estavam certos é porque não eram os verdadeiros batistas. Tinha gente que era, tinha gente que não era nas teorias. Então ela sai pensando pessoas para dizer que eram batistas ao longo da história. Seria muito bom, mas não existe base histórica, não existe a menor possibilidade de ser essa teoria. Tanto que outras igrejas poderiam argumentar a mesma coisa. Todas as igrejas achariam nesses grupos a base da sua igreja atual e remontariam sua igreja a João Batista, e não necessariamente só por causa do nome Batista. A segunda teoria é uma teoria mais baseada no nome do que em qualquer outra coisa. A segunda teoria diz que os batistas vieram dos anabatistas. Anabatistas, como eu já citei, eram grupos rebeldes, uma resistência à igreja medieval, à igreja católica. Esses grupos, eles tinham áreas mais radicais, como os iconoclastas, e eles tinham um grupo mais conservador, por exemplo, liderado por Menno Simons, que depois vai dar origem aos menonitas.
existe sim alguma correspondência entre esse grupo com a Igreja Batista, porque alguns entendimentos deles estavam doutrinariamente e biblicamente corretos. Por exemplo, eles eram contra o batismo de crianças, eles eram a favor do batismo por imersão, por isso eles rebatizavam todas as pessoas que não foram batizadas por imersão. Então nós também adotamos o batismo por imersão, existe algo em comum. Eles determinavam que deveria haver separação entre a igreja e o Estado, até porque a igreja oficial da época era a igreja que mais os perseguia. Nós defendemos separação entre igreja e Estado. Púlpito não é lugar de campanha política, nós defendemos. Cada um, inclusive eu como pastor, você como membro ou você como visitante, tem direito à sua opinião política e pode manifestá-la com toda a liberdade. Mas a igreja é para falar de Jesus. Dentro da igreja, nós não faremos campanha, jamais vamos dizer para alguém, vote em fulano, senão você não estará de acordo com a vontade de Deus. Se nós cremos num dos lemas da reforma, que é o sacerdócio universal do crente, ou seja, o Espírito Santo habita em todos os crentes, e então ele orienta cada um tem que tomar uma decisão de acordo com aquilo que entender melhor e vontade de Deus para sua vida. Tá? Então, os anabatistas, eles tinham algumas semelhanças, mas as semelhanças param por aí. Os próprios batistas e a primeira confissão de fé batista, que data de 1644, nega por escrito que não tem nada a ver com os anabatistas. Os próprios batistas combateram essa ideia. Então, nós não podemos dizer hoje que eles vieram se eles não se reconheciam e não tinham nem mesmo um bom relacionamento em muitas vezes. Essa seria a segunda teoria, que os batistas vieram dos anabatistas. A terceira teoria, ela é a mais difícil, apesar do que ela é a correta, aos meus olhos, e a que tem evidências históricas. Os batistas vieram de um grupo de separatistas ingleses. O que acontece? Existe um camarada muito famoso, e eu confesso para vocês que um dia eu ainda vou escrever talvez uma tese de doutorado ou pós-doutorado, mas um dia eu ainda vou escrever um livro desfazendo tudo isso. Porque a origem dos batistas está atrelada a John Smith, ou Smite, porque é com Y, então no português teria o som de I. Mas eu vou falar John Smith, Smite é muito esquisito. John Smith, ele era um pastor anglicano em 1600, até 1603. Depois ele se tornou um puritano, de 1603 a 1606. Depois ele se tornou um separatista, de 1606 em diante. E eles, então, fogem da Inglaterra por causa da perseguição da igreja anglicana. Era muito violenta. O rei Tiago I, ele perseguiu violentamente os separatistas e os puritanos. Então eles fogem para a Holanda, que a Holanda havia sido lar de Calvino, era um lugar onde todos tinham liberdade de cultuar conforme suas próprias crenças. Eles fogem para a Holanda. John Smith tinha um amigo muito chegado a ele, um advogado chamado Thomas Hellis. E a minha opinião pessoal é que Thomas Hellis é o pai dos batistas. John Smith foi um máximo um precursor. Mas eu não posso explicar algo que eu nunca escrevi e que você não vai ler nos livros. Então, John Smith até hoje é considerado o pai dos batistas. O que acontece? Eles fogem para a Holanda. Chegam lá, eles encontram outros grupos. Ele, Thomas Hellis, os dois líderes, e a igreja que eles faziam parte, que eles montaram ainda na Inglaterra. Fogem e eles encontram lá outros grupos separatistas, outros grupos anglicanos. E convivem juntos, mas se reúnem separados. Havia uma divergência muito grande entre John Smith e o líder da igreja separatista que já estava na Holanda, que era Francisco Johnson. Por quê? Porque Francisco Johnson entendia que a Bíblia deveria ser pregada em grego e hebraico para as pessoas. Somente poderia ser lida a Bíblia em grego e em hebraico, que eram as línguas originais. Hebraico no Velho Testamento, grego no Novo. Não poderia haver uma Bíblia na língua própria da pessoa, como nós temos a nossa Bíblia em português. Sendo que essa foi uma das grandes conquistas, inclusive de Lutero. Ele traduziu a Bíblia para o povo alemão, dizendo que todos deveriam ter acesso direto à palavra de Deus. Mas ele entendia que deveria ser apenas em grego e hebraico, porque as traduzidas não seriam fiéis ao original, não teriam sido então iluminadas, inspiradas pelo Espírito Santo. Eles não concordam, John Smith não concorda com isso. Acho que deveriam sim haver uma divulgação e a pregação nos textos
já na língua materna, e quanto mais melhor, e eles acabam se separando. Estudando a palavra de Deus, John Smith era bom em grego e em hebraico, ele era muito bom, mas ele não defendia que fosse ensinado assim. Ele então percebe, ele chega à questão do batismo. Até então, a igreja dele, eles batizavam por afusão, não aspersão. Aspersão é molhar assim alguma coisinha e jogar gotinhas na testa, na cabeça das pessoas. A fusão havia todo um simbolismo. Era derramado 3 vezes uma cuia com água sobre a cabeça das pessoas, como se estivesse ungindo, né? Como se estivesse batizando através daquele... É o batismo por afusão. Eles eram todos batizados assim, mas ele entendeu que o batismo por imersão é que era bíblico. Ele começa a perceber alguns textos, como por exemplo, que fala que eles entraram no rio e quando saiu do rio, que João batizava em algum lugar porque havia muitas águas, e vários outros, o simbolismo do batismo, né? Morte para o mundo, você entra totalmente na sepultura, que seria a água, e uma nova vida em Cristo. Então, tudo isso, e ele vai defender que o batismo passe a ser por imersão. Ele se aproxima de um grupo menonita que defendia isso, e ele se batiza, ele batizou a si mesmo, e depois ele batizou Thomas Hellis. Ele começa a ser acusado de ser uma pessoa que não seguiu a Bíblia, porque afinal de contas não pode se batizar, não tem ninguém na Bíblia que batizou a si mesmo. Então o que ele faz? Ele também não concordava muito com os menonitas, porque os menonitas defendiam a cristologia do docetismo, ou seja, Jesus não era 100% homem, ele era mais uma aparência, ele era somente Deus, ele não era homem. É como se Jesus fosse um holograma, fosse um fantasma, ele não tinha corpo, ele não era humano, ele não tinha os sofrimentos, a fome, a sede, o cansaço, a fraqueza que nós temos. Então não era comum, por isso ele se afasta. Mas depois, cedendo a essa pressão, ele pede então para ser batizado novamente, e ele quer se filiar aos menonitas, a uma ala dos menonitas, quando ele entende que por haver se batizado ele estaria errado, então ele quer levar a igreja com ele. Thomas Hellis não aceita, e há uma separação no grupo e eles voltam para a Inglaterra. Então Thomas Hellis se torna o pastor do grupo em 1612, volta com o grupo para a Inglaterra e nasce na Inglaterra em 1612 a primeira igreja batista física, o primeiro templo batista, tá? Mas a igreja batista ela é datada de 1609, quando eles começam a se reunir com este nome, Igreja Batista, lá na Holanda, com John Smith à frente e Thomas Hellis como seu ajudante. Hellis chegou a acusar Smith de blasfêmia, quando ele tenta levar de volta as pessoas para os menonitas só pela questão de ter se auto-batizado, e dizendo que ele estava voltando atrás no entendimento que Deus havia dado a ele. A situação foi feia. E eles passam, então, a ser liderados por Thomas Hellis, que foi pastor até 1616, quando ele morreu. A primeira confissão de fé batista foi de 1644. A doutrina daquela confissão de 1644, você consegue ler hoje, e é a doutrina que nós temos como Igreja Batista até hoje. Com algum detalhe. Primeiro, os batistas passam, como um geral, a serem imersionistas, apesar de uma parte já ser imersionista, né? Ele já defende a questão do batismo, mas eles passam de uma forma geral a ser imersionistas a partir de 1638. E também é o seguinte, no início os batistas receberam uma influência arminiana, mas convivendo na Holanda eles recebem depois a influência calvinista. Então, desde o início, a Igreja Batista é formada por 2 grupos. Eles sempre conviveram ao mesmo tempo, batistas gerais e batistas particulares, ou seja, os batistas arminianos e os batistas de doutrina calvinista, e sempre conviveram muito bem. Aqueles que entendem o calvinismo como o entendimento correto eram dos batistas particulares, aqueles que entendem o arminianismo como o entendimento correto eram dos batistas gerais. Eles só foram se unir novamente em 1800... Perdão. Cadê? Eu anotei eu peguei aqui a data e perdi. Depois eu falo para vocês. Mas eles foram se unir
lá para o ano de 1800, já muitos numa igreja só por conta de uma perseguição que havia acontecido, e principalmente na Inglaterra e depois por todo o mundo, sendo que nesse meio tempo os batistas já haviam se espalhado, né? Logo depois os batistas se espalham para os Estados Unidos, vão para os Estados Unidos e lá formam a base da Sociedade Nova Americana. Por isso que até hoje a maior denominação batista do mundo, ou melhor, a maior denominação nos Estados Unidos é a Batista, e o maior número de batistas do mundo são nos Estados Unidos. É praticamente o sul é todo batista. A maior junta de igrejas, convenção é do sul dos Estados Unidos, é dos Estados Unidos de igrejas batistas, tá? Vamos vir para o Brasil para a gente finalizar então a história dos batistas, a origem dos batistas no Brasil. Eu já falei que os missionários que vieram para cá vieram impactados, influenciados pela doutrina JJJ, landmarquista. Os missionários que vieram para o Brasil, eles eram americanos. A primeira igreja batista no Brasil foi a igreja de Santa Bárbara do Oeste. Ela começou em 1871. Só que a igreja de Santa Bárbara do Oeste era uma igreja de americanos que haviam, por causa da Guerra de Secessão, vindo para o Brasil, fugido da guerra. Haviam muitos grupos protestantes que vieram, os metodistas e os puritanos, e os presbiterianos, perdão, que chegaram até antes dos batistas, também haviam vindo desse jeito, fugindo da Guerra de Secessão, e se estabeleceram também na região de São Paulo, ali, de Santa Bárbara do Oeste. Tá? O que acontece? Os batistas eles começam em 1871, mas desde antes já havia tido trabalho batista no Brasil. O que acontece? Em 1851, Thomas Jefferson Bowen, ele era um missionário na África, por questão de saúde precisou voltar para os Estados Unidos, e depois a junta manda... 1859, manda Thomas Bowen para o Brasil. Como ele havia sido missionário na África, ele falava a língua dos africanos, o Yorubá. E quando ele chega ao Brasil, ele vem para o Brasil deixando uma carta dizendo que o coração dele estava na África, não no Brasil. O que acontece aqui no Brasil? Nós vivíamos em época de escravidão. E havia muitos africanos no Brasil e todos escravos. Chamou a atenção das autoridades um americano que só conversava com os escravos. Eles achavam que era um golpe, tentativa de golpe, de insurreição, de guerra, de qualquer coisa assim. E ele tem muitos problemas aqui no Brasil, vai preso, e ele não chega a ficar nem um ano aqui no Brasil. Vai embora e escreve uma carta para a junta dizendo: olha, não há possibilidade, é muito caro, é muito difícil, o Brasil não é um campo missionário. Isso em 1860. E levou muito tempo para que os missionários depois mandassem missionários de lá. Só que os americanos que estavam aqui se organizaram numa igreja batista em 10 de setembro, fizemos recentemente, de 1871. 23 membros na comunidade de Santa Bárbara do Oeste. Essa foi a primeira igreja batista. Depois eles fundaram uma segunda igreja batista também em Santa Bárbara. E dessas duas igrejas, eles enviam cartas aos Estados Unidos, para a junta de Richmond, da época, que era a junta batista do sul dos Estados Unidos, pedindo apoio, porque eles desejavam alcançar o povo batista no Brasil. Eles mandam cartas e eles recebem o pastor Elias Houghton Killing, pastor da primeira igreja de Santa Bárbara, e ele foi o segundo pastor. Ele escreve então essa carta e ele fala: eu quero me tornar um missionário com sustento próprio. Não precisam me ajudar, eu só quero que vocês me autorizem a ser missionário. A junta aceita, negócio da China, né? Não iam gastar nada e iam ter um missionário lá em nome deles. E ele começa então o trabalho de evangelização. Há uma segunda igreja. Nessa segunda igreja, o primeiro convertido, o primeiro batizado brasileiro no Brasil foi Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele era padre, se converte. E então Antônio Teixeira de Albuquerque
e Padre Teixeira de Albuquerque, e um casal de missionários que mais para frente, já em 1882, olha quantos anos depois de 1860, eles vêm mandados pela Convenção Batista dos Estados Unidos, pelo pedido dos pastores daqui do Brasil, né, das igrejas de Santa Bárbara. Eles se dirigem para Santa Bárbara e é o casal William Baby e Annie Luther Baby, e depois o casal Zacharias Clay Taylor e Kate Crawford, ou Crawford Taylor. Então, o casal Baby, o casal Taylor e Antônio Teixeira de Albuquerque vão para a Bahia e iniciam o trabalho na Bahia. Esse trabalho começou em 15 de outubro de 1882 e nasce a primeira igreja batista do Nordeste do Brasil, e ela acaba recebendo o nome de Primeira Igreja Batista do Brasil. Na verdade, há um problema muito sério. Durante anos, os batistas, os líderes batistas defenderam que a primeira igreja batista do Brasil era essa de Salvador, porque eles diziam que a igreja de Santa Bárbara do Oeste era só para americano, que não tinha interesse nos brasileiros. Mas isso não é verdade. Eles tanto tinham que existem cartas, documentos pedindo missionários. E não somente isso, o formador da igreja de Salvador, da chamada Primeira Igreja Batista do Brasil, que é em Salvador, em 82, ele foi um brasileiro convertido em Santa Bárbara do Oeste. Então, não tem como você dizer que o povo de Santa Bárbara do Oeste não era uma igreja batista no Brasil. Eles dizem isso, que era no Brasil, mas não era do Brasil. Tá? A partir daí, o trabalho começa a se desenvolver. Logo depois, o casal Baby e o casal Taylor e o Antônio vão para a Bahia. Depois ele se dirige para outra cidade. Depois que o trabalho estava firmado na Bahia, o casal Baby se dirige para outra cidade. Também o casal Taylor se dirige para outra cidade. Baby foi para o Rio de Janeiro, organizou em 24 de agosto de 1884, 2 anos depois, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, que está lá até hoje. E o casal Taylor foi para Alagoas e fundou a primeira igreja batista de Maceió em 17 de maio de 1885. A partir daí, os batistas começam a se espalhar pelo Brasil. Temos que lembrar que nós estávamos ainda num período do Império, e logo depois vem a República, em 1891, e na República a Igreja Católica aqui no Brasil era extremamente forte. Ela cuidava de toda a parte da educação e toda a parte de registro de crianças e óbitos, cemitérios. Então aqueles que eram considerados protestantes foram muito perseguidos durante um tempo, foram impedidos de enterrar os seus mortos em cemitérios que eram, na época, organizados pela Igreja Oficial do Brasil, e os seus filhos eram impedidos de estudar nos colégios, que a educação era toda pública e toda vinculada à Igreja Oficial do Brasil. Por isso, desde o início, já em 1907, quando a nossa Convenção Batista Brasileira nasce, com a soma já de várias igrejas espalhadas pelo país, mesmo com toda a dificuldade, os batistas já nasceram com duas características muito fortes. A primeira é missões. A Junta de Missões era Junta de Missões Estrangeiras e Junta de Missões Nacional, que depois virou Junta de Missões Mundiais e Junta de Missões Nacionais que nós temos. Essas juntas de missões, elas já nascem no mesmo ano da convenção, e os batistas já nascem também com o propósito da educação teológica e também educação secular, voltado para o estudo. Então vários colégios batistas, colégios americanos, eram criados, com apoio dos Estados Unidos, né, eram criados para que os filhos dos evangélicos, não somente batistas, pudessem estudar, porque as crianças estavam sendo impedidas de ir para a escola. Mas acabou que isso está no nosso DNA. Tanto o estudo doutrinário da palavra de Deus, quanto o cerne de missões. Missões está na cabeça dos batistas já desde o início. Em 1910, a Junta de Missões, ela também estabelece os seus princípios, e os nossos princípios batistas são os mesmos, e estão totalmente vinculados lá. Não tem nenhum deles que vai contra a primeira confissão de fé de 1644, depois a de 1789, que foi um grande trabalho, maravilhoso trabalho, já de
adequação de todo o pensamento batista. E nós temos como princípios alguns princípios comuns da reforma, por exemplo, a Bíblia como única autoridade, sacerdócio universal do crente, separação entre igreja e Estado. Os batistas são precursores da separação entre igreja e Estado. Os principais expoentes, inclusive nos Estados Unidos, onde isso se tornou efetivo, o primeiro país onde admitiu isso, foram batistas que defendiam os livros, os estudos, todos batistas. Isso vai ser para um segundo momento, o nosso tempo aqui de estudo já está acabando. E também eles, como princípio, nós temos a cooperação entre as igrejas, o batismo por imersão, nós temos a segurança dos salvos, por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre, não perde a salvação. Nós temos a expiação de Cristo de uma forma universal, ou seja, o sacrifício de Jesus ele é válido para, ele é suficiente para todas as pessoas, todas. Só que ele é eficiente, ou seja, existe uma restrição dada pela própria Bíblia. Mas Jesus morreu por todos. Ele não morreu apenas pelos batistas, como os landmarquistas, por exemplo, chegaram a defender durante um tempo. Liberdade religiosa, os batistas, inclusive um texto do próprio Thomas Hellis é incrível. Ele diz assim: deixe que o ateu seja ateu, que o herege seja herege. O Estado, o rei, não pode dizer, isso em 1612 ainda, olha o tempo que os batistas já pregavam isso. O rei não pode dizer o que eu tenho que pensar sobre Deus. A esfera do rei é física e Deus a esfera espiritual não está sob a tutela do rei. Então os batistas já nascem com esse DNA. As ordenanças bíblicas, o batismo e a ceia, como símbolo, não como sacramentos, não como conferindo graça. O batismo não salva, a ceia não salva, a ceia não dá perdão, são memoriais da palavra de Deus, né? O batismo apenas de crentes é o outro dos nossos princípios. Nós não batizamos crianças porque nós entendemos, como Igreja Batista, que é preciso uma profissão de fé, ou seja, eu preciso manifestar a minha fé, eu preciso mostrar o que Deus fez na minha vida, declarar publicamente a minha fé, uma profissão pública de fé. Aí, a partir daí, eu posso ser batizado. Pessoal, teria muito mais coisa para falar, é difícil escolher o que a gente resume para poder falar, mas eu espero que você entenda um pouco mais. Nós somos de uma igreja que tem 400, hoje, de 1609, considerando com John Smith até hoje, 411 anos. As nossas doutrinas, elas foram sendo ampliadas e aperfeiçoadas, mas desde o início, desde 1644, nós já defendíamos a Bíblia como única regra de fé e prática. Nós defendíamos que o batismo é por imersão, é um batismo bíblico. Nós defendíamos a separação entre a igreja e o Estado. Nós defendíamos que cada crente é um sacerdote diante de Deus. Ele tem total acesso a Deus, não precisa de intermediário. E nós defendíamos que o Estado não pode intervir na igreja. O Estado pode até abençoar a igreja. Ele pode trabalhar a favor da igreja. Ou seja, se a igreja precisa, por exemplo, chegar a um local e não tem ponte, como cidadãos do mundo, nós podemos pedir que faça uma ponte, nós podemos requerer algumas coisas dentro de toda a legalidade. Agora, o Estado não pode, por exemplo, dizer, só faço a ponte se você, por exemplo, falar para todo mundo votar em mim. Só faço a ponte se você não pregar sobre a corrupção, não pregar sobre dinheiro, alguma coisa assim. Não. Jamais aceitaremos uma influência do Estado naquilo que Deus falou. E o princípio principal de toda a reforma protestante, dos quais nós somos herdeiros, é sola scriptura. Todos os outros princípios vêm desse. Até mesmo solos Christus, pastor, ou seja, só Cristo salva? Sim, porque é a Bíblia que me fala isso. Eu não estou dizendo que a Bíblia é maior do que Jesus, mas eu estou dizendo que eu só posso conhecer verdadeiramente Jesus através da Bíblia. Paulo nos advertiu, qualquer coisa que vá além da Bíblia é maldição, é anátema. Está tocando, misturando coisas santas com coisas que não deveriam estar ali. Ok? Então que nós possamos defender a Bíblia como um presente de Deus, a revelação de Deus dada para nós. Que nós possamos entender o que a Bíblia fala, mas jamais querer mudar a Bíblia, jamais querer transformar a Bíblia. É muito triste quando nós vemos pessoas que se dizem batistas indo contra aquilo que nós batistas pregamos.
a autoridade das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e até quarta-feira que vem, se Deus permitir.